Já já a gente vai falar sobre a manifestação da Conmebol e o que pode ser feito a partir deste evento lamentável. Tudo bem, Berno? Boa tarde. Boa noite. Tudo bom? Boa noite, Cacá. Um abraço a você, ao Ivan, um companheiro amigo de casa. Se você me dá o direito, eu gostaria de contextualizar um pouco essa história, né, dessa tragédia. Isso foi uma tragédia no Monumental. A Garra Blanca, que é a principal barra do Colo-Colo, são esses caras que invadiram o campo, tá? Eles foram instituídos em 1986 para guerrear com os carabineiros. Os carabineiros são os policiais militares, do Chile, na época da ditadura do Pinochet. Isso foi em 86. Então o objetivo deles é brigar com os carabineiros. A treta deles não era com os jogadores do Fortaleza. Eles não invadiram o campo para bater nos jogadores do Fortaleza. Eles entraram em campo para dar uma resposta à Conmebol. E é um absurdo. O Marcelo Paes, inclusive, presidente, CEO aí do Fortaleza, deu uma entrevista ao companheiro Mendel Bidovski, né, da ESPN, que estava em Santiago, e disse, eu já sabia antes da bola rolar o que estava acontecendo. Ele falou que já sabia. Se ele sabia, é evidente que a Conmebol também sabia. E se a Conmebol sabesse, essa bola jamais poderia ter rolado. Jamais. Essa história do show tem de continuar a qualquer preço, precisa acabar. E não é só a Conmebol. Se quiser, eu listo aqui vários eventos esportivos pelo mundo, na história, que foram adiante apesar de tragédias. São vários. Mas esse jogo jamais poderia ter acontecido. Eu vi numa outra emissora o CEO Marcelo Paes dizendo que ele estava sentado no reservado antes de começar o jogo e familiares de um jogador do Fortaleza que é chileno. Quem que é chileno? Ceviche. Em algum momento eles pegaram o celular e mostraram para ele exatamente as notícias que estavam acontecendo do lado de fora do estádio com a morte dos dois jovens. Tipo assim, isso aqui não vai acabar bem. Já era prenúncio de alguma coisa muito ruim estaria para acontecer. Tudo bem, Ivan? Boa noite. Tudo bem, Cacá, Berno, um abraço a todos. Assim, a gente tem ouvido relatos, né, a respeito de tudo que aconteceu lá. Me corrijam se eu estiver errado, mas o que eu ouvi é o seguinte. Os dois torcedores que morreram, a torcida organizada citada pelo Berna, ela recebeu essa notícia já dentro do estádio e decidiu parar o jogo, invadir o gramado e parar o jogo. Ela fez o que a Conmebol deveria ter feito. Inclusive soltaram um comunicado falando que 2 vidas valem mais que 3 pontos e que vai ter volta, porque é um problema entre a organizada e a polícia local, como foi colocado aqui historicamente pelo Berna. Então, não tem absolutamente nada a ver com o Fortaleza. Me parece que o Colo-Colo também não vai fazer nada, vai esperar a decisão da Conmebol, não vai brigar por nada, porque se briga por alguma coisa para continuar na competição, ao mesmo tempo vai estar comprando uma briga com o seu torcedor, ou o seu torcedor organizado, vamos colocar dessa forma. Então, me parece que é um problema bem complexo. Eu, na abertura, usei o termo convulsão, porque foi exatamente isso que aconteceu. Esse é um conflito social, político e militar que acontece com facções da torcida chilena e do Colo-Colo, né? E realmente ficou claro que o Fortaleza não tem nada a ver com isso. A questão agora, minha gente, além da tragédia onde famílias estão velando jovens nesse momento, é o que a omissa Conmebol vai fazer. Se vai dar os pontos ao time brasileiro e se vai eliminar, como já se aventou, o Colo-Colo da competição. Porque a Conmebol tem sido omissa. Eu não canso de falar aqui o que acontece em relação ao racismo. Não adianta mais colocar faixa, placa e hashtag. Isso não funciona. Algo precisa ser feito de forma enérgica em relação a tudo isso que está acontecendo em termos de violência que a gente tem na arquibancada, fora do campo, dentro do campo e assim por diante, né? Então, é um problema muito grave. Ontem, jogadores do Fortaleza se manifestaram pelas redes sociais. Um deles foi o Marinho, que mandou mensagem dizendo exatamente o seguinte, está do lado esquerdo ali. O que aconteceu ontem é algo que foge do futebol. Qual o exemplo que será passado ao mundo? Garrafa de vidro jogada em campo,
moedas, sinalizadores, pedra. A que ponto chegamos? Indignação é o nome. Sofremos atentado contra o nosso ônibus ano passado e nada aconteceu com os responsáveis. Isso foi aquele jogo contra o Sport, né? Isso, pela Copa do Nordeste. Na Arena Pernambuco. E, infelizmente, não há segurança para os jogadores, não há para nosso torcedor que viaja, os familiares com crianças e todos ficam expostos à guerra. Até onde iremos? Aí ele completa dizendo, meus pêsames, né, meus sentimentos aos familiares dos jogadores que morreram ontem no confronto fora do estádio. Isso é lamentável. Crianças tendo a vida ceifada em jogo de futebol, até quando, diz o Marinho pelas redes sociais. O Lucas Sacha, ele fez esse post que está do lado direito da tela. Um verdadeiro absurdo, em pleno 2025, vivendo situações assim no futebol. E aí vem exatamente um post da Conmebol, partida cancelada. Não é adiada, hein? Vamos usar o termo correto aqui, é cancelado. O jogo acabou. Não vai ter sequência, não tem data. Primeiro que não tem data para ter sequência. E segundo que o jogo realmente foi cancelado e agora a gente vai esperar que tipo de penalidade virá. O presidente da FIFA, Gianni Infantino, nas redes sociais, publicou um comunicado também, que a gente vai colocar na tela, o comunicado oficial da FIFA. Abre aspas, estou profundamente consternado depois de saber dos trágicos incidentes ocorridos antes do jogo da Libertadores entre Colo-Colo e Fortaleza em Santiago, no Chile, que causaram a morte de 2 pessoas e deixaram várias outras feridas. Em nome da FIFA, quero expressar minhas mais sinceras condolências aos clubes, à Conmebol e à Federação do Chile, assim como às famílias e entes queridos das vítimas, que descansem em paz. Agora, o comunicado mais absurdo, lacônico e patético, sabe de onde veio? Adivinha? Acertou se você falou da CBF. Esse aí, ó. O pau comendo, a situação crítica e na madrugada ainda, quando a torcida do Fortaleza nem direito tinha saído do estádio, veio esse comunicado assinado em nota oficial pela CBF. A CBF informa que enviou na madrugada dessa sexta-feira, dia 11, às 2h10 da madrugada, ao diretor de competições da Conmebol, Fred Nantes, um documento salvaguardando os interesses do filiado e pedindo a vitória ao Fortaleza pelo placar de 3-0. Ah, vamos plantar batata. Não faz sentido isso, pô. Uma situação crítica como a gente está vivendo e a CBF está pensando em ganhar os 3 pontos do jogo. É claro que esses pontos virão no tribunal da Conmebol de algum momento. É claro que o Fortaleza vai sair beneficiado. Mas agora é hora de discutir isso? Às 2h10 da manhã, quando a torcida do Fortaleza não tinha nem conseguido sair do estádio ainda. Você acha que faz sentido nesse momento? Não, eu acho que esses caras são verdadeiros... Putz, cara, se eu falar aqui o que eu penso, é capaz de dar ruim. Mas, assim, CBF, FIFA, são protocolares, né? No que diz respeito ao que aconteceu ontem no Monumental. Né? Mas espera esfriar. Dê as condolências primeiro aos familiares das pessoas que perderam a vida. É inócuo, Cacá. É inócuo. Você acha que condolências às famílias por parte da CBF é amenizar de alguma forma a dor dos familiares? Esse comunicado fala, ela lamenta profundamente a morte dos torcedores. Ponto! Deixa para pedir os pontos do jogo numa outra oportunidade. O que é isso, gente? É o esporte a todo custo, como a gente teve na época da pandemia? O que vale é o espetáculo, como alguém disse uma vez? Bom, a gente viveu, né? A gente viveu isso durante a pandemia, com gente morrendo na porta dos estádios. E como é que é a frase? O show tem que continuar. O show tem que continuar. Show must go on. É assim que funciona? Assim Mas que a banda assim, toca? Alguém estava em Espanha e Chile na Copa do Mundo de 14 aqui? Eu estava. No Maracanã? Eu estava nesse jogo. Na final. Não foi na final. Foi na primeira fase. Na primeira fase também estava. Chile e Espanha. Não fiz esse jogo. Os Barra Bravas do Chile... Tá falando da Copa das Confederações. Não, falando da Copa do Mundo. Espanha e Chile na primeira fase. Não, então eu não... No Maracanã. Desculpa. Eu entendi Brasil e... Não, Espanha e Chile. Os chilenos invadiram pela tribuna de imprensa o estádio. Houve uma invasão. Isso acontece no Monumental dia sim, dia também. Eles fazem isso, eles tentam invadir o tempo todo.